Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer receber você para juntos meditarmos a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 2, versículos do 13 até o 17. Agora, vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. É impressionante ver o Evangelho de Jesus Cristo e notar como Jesus, histórico e Deus, é uma pessoa impressionante. Ele nunca deixou se limitar pelo que as pessoas pensariam, e muito pelo contrário acerca do passado das pessoas. Jesus sempre estava disposto a enxergar além daquilo que tradicionalmente nós vemos nos outros. Por isso que hoje ele passou nessa história na vida de Levi, Mateus, o evangelista, e o chamou, apesar de ele ser uma pessoa considerada totalmente imoral, no sentido de trair a sua própria pátria, a sua própria fé, porque ele roubava do seu povo. Ele era um cobrador de impostos, injusto por muitas vezes, mas no qual Deus nunca parou nos seus defeitos. E é aqui que está a grande diferença de Jesus Cristo. Ele nunca se limitou ao que eu pensei, você pensou, pessoas de lá da época dele pensaram. Ele sempre foi além. Chamou você sem mesmo pestanejar, indo além dos seus defeitos, das suas falhas e do seu passado. Jesus, ele é impressionante. Ele consegue nos ver de fato quem nós somos, esquecendo totalmente o nosso passado e nos convidando todos os dias a passarmos por essa reforma, a sermos transformados por Ele mesmo. E é aqui que está o ponto desse Evangelho. Deus passa na nossa vida constantemente. A única coisa que Ele espera de nós é uma resposta consciente e de livre, espontânea vontade de aceitarmos o chamado que Ele tem para nós. Jesus quer usar tudo que você tem, o que você é, porque Ele quer potencializar os seus dons, Ele quer potencializar o seu caráter, ajustar aqueles traços, aquelas linhas que ainda estão tortas, mas que com o potencial infinito de Deus, tudo isso pode se transformar numa história de motivação e testemunho para que muitas outras pessoas parecidas com você cheguem ao conhecimento da fé e creia em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Por isso que, toda vez que você tiver um convite, um chamado de Deus necessariamente falando, não hesite em falar sim, porque Deus quer explorar e mostrar para você aquilo que você tem de melhor e lhe ajudar a esquecer o passado, as falhas passadas, para servir no reino agora. Que nós possamos então, com a ajuda de Deus, olhar o nosso passado, aprender aquilo que nós escolhemos de errado para corrigir hoje no presente e glorificar Deus agora e também no tempo que há de vir, se Ele permitir. Por isso que possamos sempre admirar Jesus, adorá-lo como Deus verdadeiramente, porque Ele é. E dessa forma, estando próximos a Ele, nos tornaremos cada vez mais a sua imagem e semelhança, dispostos e disponíveis para sermos instrumentos do Deus vivo. Deus abençoe você por ter chegado até aqui ao final dessa meditação. A graça de Deus nos conduz a ouvir a sua palavra, a aceitarmos livremente, incorporarmos ela em nossa vida e sermos mais um Cristo nesse mundo. Porque quando Ele vier, Ele nos encontrará e nos reunirá
para sempre nas moradas eternas e juntos celebraremos a grande graça do Senhor. É por isso que Ele nos convida a anunciar a Sua palavra com ousadia, mesmo na nossa imperfeição, porque é nela que as pessoas se identificam. Ninguém se identifica com uma pessoa perfeita, porque a perfeição está muito distante, mas nós nos identificamos com Jesus porque Ele se fez um como nós, e assim seremos como Ele é. Por isso te convido, partilhe esse vídeo com uma pessoa importante na sua vida, a fim de que ela possa esquecer aquele passado ruim e viver com os novos olhos que Jesus Cristo dá para cada um de nós vivermos. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça, e amanhã, se Deus quiser e você me der essa oportunidade, eu encontro você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!